Olá, bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, proteja e faça de você uma pessoa abençoada, como é o projeto de Deus para o ser humano. O projeto de Deus para o ser humano é uma vida abençoada. Ele não criou o homem colocando o homem no deserto, pelo contrário, ele preparou como um pai, uma mãe, preparam o quarto do filho amado, esperado, que está chegando, está ainda no ventre da mãe. Logo nos primeiros meses já começam a preparar o quarto, preparar o enxoval. Assim Deus preparou a terra, e depois de pronta a terra, com tudo que ele queria criar, ele preparou um jardim especial com tudo de bom e do melhor para ali nos colocar. Para ali nos colocar. Era ali o projeto de Deus para a humanidade. Não tivesse o homem desobedecido e desacreditado na palavra de Deus. Preferiu crer no diabo, na serpente, do que crer na palavra. E por isso pecou. O pecado não foi só comer a fruta. Quando comeu o fruto, já havia pecado. O pecado já tinha se originado dentro da intenção do homem. Aliás, em Jeremias capítulo 17, ele diz assim: eu sondo o coração e os rins. Eu sondo o coração e os rins. Coração é onde estão as intenções. Coração onde estão as vontades. Porque a pessoa pode dizer, mas a carne é fraca. O homem falhou porque a carne é fraca. Também há pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas se coloca numa posição de coitado. Sabe, ela quer que Deus venha e faça tudo o que ela tem que fazer. Por exemplo, Deus tirou Israel do Egito, né? Não tirou Israel do Egito? Israel passou pelo deserto, era para andar 40 dias no deserto. Mas por causa da moleza, da preguiça, porque queria que Deus fizesse a parte que lhes cabia, eles voltaram para o deserto e andaram mais 40 anos, e aquela geração acomodada, aquela geração covarde, aquela geração que desconfiou de Deus. Eles desconfiaram de Deus. Porque quando os espias vieram, os 12 espias enviados, que Deus chamou eles de heróis, de valentes, e os nominou. Deus falou para Moisés, manda fulano, 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 fulano e fulano, cabeças, homens valentes, príncipes. Assim Deus os mandou e enviou a espiar a terra. Lá na terra, ao ver o gigante, um comentando com o outro, passou-se essa ideia a todos. Quando voltavam trazendo os frutos, trazendo as maravilhas da terra, um começa a conversar com o outro, dá a impressão que eu estou vendo Satanás no meio deles, dizendo, olha, mas viram os gigantes? Vocês viram os gigantes? Vocês viram que a terra de cidades fortificadas não vai dar para vocês, não. Vocês parecem gafanhotos na frente deles. E com essa ideia eles voltaram. O Deus que os havia chamado, Deus os havia chamado de príncipes guerreiros, eles passaram a se ver como gafanhotos e disseram para o povo, éramos aos olhos deles e aos nossos olhos como gafanhotos, aos olhos deles e aos nossos olhos. Saíram como príncipes e voltaram como gafanhotos. Voltaram como derrotados. Quando Deus fala com Jó, lá no capítulo 8 de Jó, me parece no versículo 3, se não me falha a memória. Deus fala com Jó, cinge-te como homem e te falarei. Sabe por que Deus falou isso para Jó? Porque ele estava se vitimando. Ele estava se vitimizando. Ele estava como se diz, autocondoendo, pobre de mim, coitado de mim, olhe para mim, olha a minha situação, eu vivo gemendo, eu vivo sofrendo. Deus vem falar com ele porque Deus o amava. Assim como Deus te ama e está falando com você agora, talvez você esteja numa cama, talvez você esteja com câncer, talvez você esteja com uma depressão, talvez você esteja numa situação e se olhando
né? Porque a depressão vem daí, o diabo coloca na cabeça da pessoa que ela é vítima, que ela não é nada, que ela nunca vai ser nada. Aí Deus fala com Jó dessa forma. Deus diz assim: cinge-te como homem e te falarei. Porque eu não vou falar com derrotado, não. Eu não vou falar com você nessa situação, não. Cinge-te como um homem. Quando Deus tira Israel do Egito, esse mesmo Israel que eu estou falando, que saiu do Egito e chegando na terra prometida, não foi homem para entrar, foram covardes, e ainda disseram assim: para nos destruir, nos trouxe aqui o Senhor. Para nos destruir, como muitas pessoas falam, eu nasci para sofrer. Isso é um pecado, rapaz. Eu nasci para sofrer. Deus me colocou no mundo só para sofrer. Deus não está vendo o que está me acontecendo, Deus está vendo. E Deus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não vem como vítima, não, meu amigo, minha amiga. Levanta a sua cabeça e vem buscar Deus diante do altar. Fala com ele: Senhor, o Senhor me botou no mundo. Faz igual aquela mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Que a Sírio Fenícia, aliás, desculpe, eu confundo essas mulheres aí. A Sírio Fenícia, que o Senhor Jesus ia com os discípulos e ela, sendo Sírio Fenícia, ela era chamada de cachorro, de cão, era tratada assim pelos judeus. Na época havia aquela mesma divisão que há hoje lá na Terra Santa, né? Então, os judeus não falavam com os samaritanos, sírios fenícios, porque só de falar com eles se sentiam sujos. Eles eram os tais, os limpos, tão limpos que mataram o Filho de Deus. Mas na cabeça deles, eles eram os caras. E então eles não falavam com esse povo, tratavam esse povo como se fosse cães. E a mulher veio gritando: Senhor, Senhor, me ajuda, me socorre, minha filha está em casa endemoniada, vai morrer. E os discípulos do Senhor Jesus não eram ainda apóstolos, eram discípulos, não tinham sido selados, não tinham ainda o Espírito Santo, não tinham ainda a credencial, né, para anunciar o evangelho, mas o Senhor Jesus os estava enviando, os estava ensinando, estava criando a igreja. E eles disseram para Jesus: Senhor, manda ela embora, ela está vindo atrás da gente gritando, essa mulher está enchendo a paciência, despede ela. Quer dizer, diz logo para ela que você não vai atender ela, porque Jesus não respondia àquela mulher. Então ele disse: não é bom, não vim, primeiro, não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher disse, aí quando ele fala a respeito dela, ela já viu que ele tinha notado ela. Então ela corre e se coloca entre ela e os discípulos. Quer dizer, ela passou o primeiro obstáculo, que eram os discípulos. Ela ignorou os discípulos, ignorou o que eles falavam, ignorou os insultos que certamente estavam falando para ela. E tendo ela tomado essa atitude, se põe entre eles e Jesus, fica no meio. Tirou a intercessão. E é isso que você tem que ser. Você tem que ser uma pessoa que não dependa de ninguém na tua fé. Você não precisa depender de pastor, de bispo, de padre, de ninguém. É você e Deus. Foi ela e Jesus. Ela ultrapassa os discípulos e se põe diante do Senhor Jesus e diz assim: olha, minha filha está lá em casa endemoniada, está morrendo. Aí Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Quer dizer, deu para ela o tratamento dos judeus. Ela não podia nem entrar no templo, ela não podia nem orar diante do templo. E ela vem diante do Senhor Jesus. E Jesus diz para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela não aceitou aquela resposta de Deus. Deus falou para ela: eu não vou te responder, não. Eu vou cuidar dos filhos de Israel. Mas ela disse assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Tá bom que Israel é teu filho, tá bom que o templo é lá em Jerusalém, tá bom que eles sejam a raça escolhida e eu sou como um cachorrinho. Tudo bem, Senhor, mas eu estou viva porque o Senhor me criou. Eu existo porque eu sou obra de tuas mãos também. Eu também sou descendência da humanidade que o Senhor criou. Os cachorrinhos, que eu seja como um cachorrinho na tua presença, mas o Senhor ainda tem que me dar de comer. Eu tenho um cachorrinho em casa. Toda vez que acaba a comida dele, minha esposa diz: acabou a comida do Sniper. Aí eu tenho que ir lá comprar, querendo eu ou não. Eu sou responsável por ele. Um dia ele ficou doente, eu estava um pouco ruim do bolso, mas eu tive que fazer um sacrifício e pagar a cirurgia do cachorrinho, porque está na minha casa, é minha responsabilidade. Assim ela colocou Jesus. Ela disse assim: tá, mas eu também sou ser humano. Eu também sou tua imagem e semelhança.
E o Senhor e disse para ele: ainda que seja uma migalha tua, mas eu tenho direito daquilo que é meu. Eu vim buscar. Aí Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme você determinou. Por causa da tua palavra, tua filha está curada. E a filha dela ficou livre. Os demônios não precisou nem fazer com a libertação. Lá na casa dela, a filha ficou liberta por causa da fé daquela mãe. Nesse dia 3 de abril, nós vamos colocar nossa família ao pé da cruz. Traga a sua família, se insista com eles. Se eles não vierem, venha você. Venha você. Dia 3 de abril, venha receber o azeite abençoado lá no Jardim do Getsemane. Vai ser algo extraordinário, vai ser muito, muito, muito forte. Às 10 horas da manhã nós estaremos aqui no Mangueirão, aqui no estado do Pará, mas em todo o Brasil, se você está ouvindo isso lá no Rio Grande do Sul, você está assistindo isso aqui lá no Paraná, procure a direção da igreja, procure lá onde é que vai ser realizada a grande reunião do dia 3 no seu estado, na sua cidade, porque Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas e nas nossas famílias. Escreva o nome deles para trazer e colocar ao pé da cruz, tá bom? Mas voltando a falar desse assunto que eu estava falando, quando Deus fala com Jó, ele falou: cinge você como homem, se cinja como homem. Quando Israel saiu do Egito, na hora da saída do Egito, Deus fala, quando aconteceu a primeira Páscoa, lá que eles mataram o cordeiro, passaram o sangue na vega, Deus fala para eles assim: cingi os vossos lombos e estai preparados. Cingir os lombos, eles usavam aqueles vestidos grandes, né? Então, cingir o lombo é levantar o vestido, as vestes e amarrar na cintura para que as pernas não ficassem impedidas de caminhar. E, quando ia para a guerra, cingir a espada no cinto, na cintura, colocar um cinto nos rins para fortalecer. Nós temos aqui na frente o plexo e atrás a lombar e os músculos da lombar, que é onde a gente tem a explosão. Tudo que a gente vai fazer, vai jogar bola, vai carregar um peso, vai praticar a luta marcial, vai para a guerra, vai trabalhar, a tua força e o teu equilíbrio está nos quadris, nessa região que chamava antigamente, lá no Oriente Médio, de rins. E cingir-se no Oriente Médio queria dizer: esteja preparado, seja homem, seja corajoso. E Deus diz assim: eu conheço o teu coração e os teus rins, lá em Jeremias capítulo 17. Quer dizer, eu sei da tua intenção, mas eu estou vendo que você está colocando pouca força. Ou você não está colocando a força necessária. Você não está mostrando o que quer. Você diz que quer a bênção, mas não está vindo para a igreja, mas está... eu oro em casa, tá bom. Você está orando em casa, tá bom, mas a tua vida está do jeito que está. Está do jeito que está, seja homem, seja mulher de verdade. Cinja-se de coragem e venha, porque Deus está pronto. Ele falou para Jó: eu estou pronto, mas se cinja como um homem para que eu possa agir na sua vida. Ele diz para Gideão: eu sou contigo, homem valente. Então, meu amigo, deixa a comiseração de lado, tá? E vem buscar Deus com toda a força. Pastor, mas eu caí, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não fez nem a metade do que Manassés fez. E Manassés um dia agiu como um homem, chegou diante de Deus: eu pequei, eu fiz besteira, se humilhou, botou a cara no chão e foi buscar em Deus a solução, porque é só nele. Quem é que você acha que vai curar o teu câncer que o médico diz que não tem jeito? Quem é que pode restaurar a tua vista se o médico diz que não tem jeito? Eu já vi coisas extraordinárias. Se eu falar, talvez você nem creia. Mas eu vi um homem com os 2 olhos vazados enxergar. Os olhos deles não foram restaurados, o lobo ocular não foi restaurado, mas ele enxergou. Ele não enxergou com perfeição, mas ele chegou até onde a fé dele permitiu de chegar. Ele olhou para mim, o dia que ele chegou, ele falou: pastor, o senhor está com a gravata vermelha. Eu falei, a mulher dele deve ter falado para ele, que eles assistiam a reunião juntos. Aí eu fiz isso com a mão. Eu falei: o senhor está duvidando, né, pastor? O senhor está mexendo com a mão aí porque você está duvidando que eu estou enxergando, né? Me deu, foi uma lição de moral. Ele creu mais do que o pastor, mais do que o pastor. Aí ele falava, ele dizia para mim: pastor, eu nunca vi o rosto da Raquel, minha filhinha, mas quando eu chego pertinho assim, ó, eu consigo ver. Porque ele se colocou como um homem diante de Deus e não olhou para a situação dos olhos vazados. Ele creu em Deus. E se você crê, tudo é possível para você. Eu estou convidando você
hoje, ainda há tempo de você procurar uma das igrejas universais. Por que eu falo igreja universal? Porque Deus está em todas as igrejas, inclusive na tua casa onde você está orando. Eu estou falando da Igreja Universal porque eu conheço o trabalho que nós fazemos. Eu faço parte desse ministério e eu sei a preocupação e o desejo que nós temos que vocês estejam bem. Mas você tem que se cingir, você tem que se preparar, vir preparado para uma vitória. Você vai lá no dia 3 de abril, vá preparado, leve sua família preparado. Se você não quer esperar até lá, venha antes. Em qualquer igreja universal do Reino de Deus, tem um pastor, um homem de Deus, que um dia esteve caído, quebrado, mas ele se preparou, se cingiu de força e veio buscar em Deus. E Deus o abençoou e hoje ele pode te ajudar, tá bom? Coloca aí no Google, Igreja Universal do Reino de Deus, endereço.org, e põe a cidade onde você está, você vai ver onde é que você tem que buscar Deus, tá bom? Ou então você coloca aí www, Pastor Online, e coloca ali e você vai ver lá o endereço, como entrar em contato com os pastores para que Deus possa abençoar a tua vida, e eles vão te dar todo o ensinamento, como fazer para participar desse dia 3 de abril, ou então uma das igrejas universal mais perto da tua casa, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus. Vamos fazer uma oração? Tá chegando aqui a minha esposa, vem cá, entra aqui. A minha esposa está chegando aqui e nós vamos dar um recado para você, juntos, tá bom? Estamos indo para a igreja agora. Eu estava esperando aquela, sabe que a gente, quando espera a esposa, espera só um pouquinho, né? Dá tempo de fazer esse vídeo. Olha aqui, ó. Dá um bom dia. Isso. Bom dia, Deus abençoe a todos. Que esse dia seja um dia abençoado para sua casa, para sua família. E dia 3 aguardamos, hein? Vocês lá no Mangueirão. Com certeza Deus vai abençoar muito a vida de vocês, da sua casa e da sua família. A nossa família vai estar lá. Nós convidamos você para colocar também a tua família conosco, tá bom? Vamos fazer uma oração por esse povo, sim? Vamos? Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor visite essas pessoas que talvez olhando a gente juntos, elas digam, quem dera eu ter uma família assim. Meu Pai, abençoe que a família deles esteja ainda melhor que a nossa. Que haja entre eles, meu Deus, muito mais bênçãos do que tem tido na nossa casa. O Senhor é o que restaura, é o que cura, é o que liberta, é o que faz todas as coisas. Então toca nessas pessoas e abençoe a vida delas, meu Pai, as vidas de cada uma delas. Toma elas em tuas mãos. Espírito Santo, cura o enfermo, arranca a doença, o câncer, arranca, meu Pai, esse espírito de comiseração, esse espírito de coitadinho, e ajuda ela a se cingir de força e vir te buscar, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Senhor está pronto para abençoar. Então abençoe a vida dessas pessoas, toma elas em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, Deus está sempre pronto, esperando por você, tá bom? Um abraço, até a próxima. Dá tchau, esse. Fique com Deus.